Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, desejar um excelente encontro para todos nós, que Oxalá possa trazer paz, luz e renovar as nossas forças, a nossa esperança, e para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, em qualquer lugar desse mundo, que a luz sagrada de Oxalá chegue até você também. Continue com a gente, vamos lá. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó
beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Senhor, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos a oportunidade do dia de hoje, por tudo que vivenciamos, as coisas agradáveis, desagradáveis, e a oportunidade da nossa existência. Rogamos também para que nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco nesta noite, com a sua comitiva do bem, da luz e da caridade. Que assim seja. O cobrador Levi. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, mais uma vez, falando de um homem que foi fitado, um homem que foi enxergado, um homem que foi visto pelo mestre. Lembra, ele estava na alfândega, colhendo os impostos de todos que chegavam ali, que passavam por ali. Esse homem, cobrador de impostos, chamado Levi, como que eram chamados mesmo os cobradores de impostos? Tolioma? Como é que eram? Não, mas como é que eles eram chamados? Ele chamava-se Levi, mas os cobradores de impostos eram chamados... Como? Escutei um cochicho. Não lembra? Nós já estudamos isso. Ai, meu Deus. Nem o caderninho está funcionando hoje. Os publicanos, lembra? Deixa eu fazer um L mais. Lembra dos publicanos? Que eram os cobradores de impostos? Nós já aprendemos isso, hein? Pontinho negativo, hein? A turma inteira vai levar. E salva um. Então, esse homem era um cobrador de impostos. Então, agora a gente lembra que publicano quer dizer cobrador de impostos. Estes homens, lembra, tem um outro cobrador de impostos que vocês devem lembrar também, que era, portanto, um publicano. Lembrou de algum nome? Como? Estão chutando aqui. Mateus! Zaqueu! Aí, Zaqueu. Lembra? Como Zaqueu, eu quero subir. Por quê? Ele queria ver o mestre
E quando o mestre, em meio à multidão, o avistou, ele falou, Senhor, ainda hoje... Ele falou, Zaqueu, desça daí que eu estarei na sua casa ainda hoje. E aí o que ele fala? Senhor, ainda hoje eu devolverei 5 vezes mais do que retirei. Lembra? Ele também era um cobrador de impostos, era da turminha do Levi, coleguinha de sala, né? Né? Mas esse cobrador de impostos, isso aqui é até aquele momento. A partir do momento que ele tem esse encontro com o mestre, ele ganha um novo nome. Qual é? Mateus. Você não estava errado. Você não estava errado. Então, o Levi passa a chamar-se Mateus. Tem gente que muda o nome só para fugir do Serasa, né? Aqui é diferente. Como tinha muito dinheiro na mão dele, e como ele estava no processo de conversão, ele passa a chamar Mateus. Também conta que esse homem estava na coletoria, onde se coletava os impostos. Ele estava, portanto, em trabalho. Quando aconteceu o encontro, ele estava trabalhando. Quando a gente vai ver esse mesmo evangelho, esse mesmo texto, esse mesmo acontecimento em outros livros, contado por outros apóstolos, fala que ele estava na alfândega e de longe ele sentiu uma energia diferente. E quando ele levantou o rosto, o mestre estava olhando, fitando o olho dele, olho no olho. E o mestre falou com ele sem abrir a boca, e ele sentiu que ele tinha que abandonar aquela vida. Olha que interessante. Então, houve aqui um encontro. Aconteceu um encontro. Quando a gente fala houve um encontro mesmo, né? A alma de Levi, que depois se tornou Mateus, se encontrou com a energia do mestre. Não foi só passou por mim, eu vi, esteve lá. Não, a alma de Levi conversou com o mestre, teve um encontro selado. E ele fala, Levi deixou tudo, segue-me, né? Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Vocês já perceberam que alguns personagens da história do mestre que não questionam? Eles não questionam. Você percebeu aqui? Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Você já questionou Deus por algum acontecimento na sua vida? Olha que maluco isso. Segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Isso é confiança, isso é fé, isso é entrega, o que é isso? Porque nós passamos a vida inteira questionando, né? Por que disso, por que agora, por que comigo, por que dessa forma, eu não esperava, eu perdi minha fé, isso acabou comigo, tirou meu chão, não sei como Deus permite. A gente passa uma vida questionando Deus e questionando as coisas que acontecem na nossa vida. Se um dia, porém, chegarmos a essa postura de Levi, não é não? De Deus colocar alguma coisa na nossa vida e aí a gente entrar no processo de aceitação, cara, certamente ele estava num grau bem diferente de nós, né? Ainda sendo um cobrador de impostos, ele estava num grau bem diferente de nós. E continua,
Depois, Levi preparou em casa um grande banquete. Opa! Como receber o mestre? Como você se prepara para o seu momento sagrado? Como você se prepara para entrar em sintonia com o sagrado, com o mestre? A sua casa, o seu templo, porque nós somos um templo, como você se prepara antes de vir para cá? Como você se prepara na hora de estabelecer uma conexão com o alto, com o sagrado? Como você se prepara na hora de se dirigir ao Pai? Como você se prepara para ter a sua conversa, a sua oração com o Pai? Aqui, Levi entrou num clima festivo. Olha que interessante. Ele se preparou. Aqui, ele ofereceu um banquete. E nós? O que nós fazemos quando nós queremos nos conectar? Quando nós queremos receber essa presença viva, essa energia do sagrado? A gente se coloca num clima festivo? Você tem alegria quando chega a terça, ou quando chega o sábado, ou quando chega qualquer outro dia em que você vai ter um momento da sua espiritualidade, ou um momento do seu retirar-se do mundo lá fora e se conectar com o sagrado? É uma festa na tua alma? É um banquete? O que você tem para oferecer? A pergunta que não quer calar: você se prepara? Vocês, trabalhadores, tomam seus banhos de ervas, acendem seu anjo de guarda, faz uma prece. Cada dia é um presente. Você se prepara para aquele dia antes de sair de casa? Seu anjo da guarda está iluminado? A sua proteção está firmada? O seu agradecimento está feito? E ele fala que Levi preparou em casa um grande banquete. Estava aí grande número de cobradores de impostos. É claro, se Levi era do meio, não é? Quem você convidaria hoje? Né? As pessoas mais próximas, né? Que convivem com você. Sabendo que o mestre vai na sua casa hoje, você convida principalmente as pessoas que você quer bem, né? Olha, vai um amigo lá em casa. Nossa, que honra, hein? Recebê-lo fisicamente. Eu fico imaginando como será que foi a sensação daquela mulher que vertia sangue há mais de 10, 12 anos e que disse: se eu tocasse pelo menos nas vestes dele, né? Gente, se coloque no lugar de uma pessoa tocando no corpo físico do mestre. Semana passada, numa das minhas meditações, eu me dei a oportunidade de deitar no colo do mestre, encostar a cabeça aqui no colo dele, no coraçãozinho dele. É uma experiência magnífica. É claro que eu terminei a meditação chorando, obviamente. Mas façam essas orações, essas meditações, trazendo o mestre na tua presença, ou você se colocando na presença dele. É fabulosa. Outra coisa, pega uma cadeira, pega uma cadeira lá no seu quarto, pega outra cadeira, senta aqui e fala: Senhor, eu preciso falar contigo. E você vai imaginar o mestre
se colocando, a aparição se colocando e sentando à sua frente. E você imaginando ele sentado ali, ainda com os olhos fechados, fale tudo o que você quiser falar. Abra o seu coração e tenha certeza que a presença viva dele está ali. Já fiz muito isso. Já trocamos muita prosa. E os resultados foram grandiosos. Posso garantir. Então nós precisamos criar essa intimidade com quem nos ama muito. Os fariseus e seus mestres, os mestres da lei, então, aqui estiveram presentes. Os fariseus, os mestres da lei, murmuravam, fuxicavam, comentavam, faziam mexido, né? E diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis com os cobradores de impostos? Bom, primeiro, os cobradores de impostos, como é que eles eram? Primeiro, que os cobradores, além de ser cobrador, eles até matavam. Não só cobravam, e muitas vezes cobravam além, e até matavam. Muitos pagaram suas dívidas com sua própria vida. Primeiro, os bens. Não achando os bens, a vida. Né? Então, nessa época, era normal, porque é um absurdo, né? Imagina uma execução frustrada hoje, judicial, não tem bens para penhorar, não tem bens para bloquear, a gente pagar com a vida. O Brasil teria acabado, né? Tem mais ninguém na nação, né? Apenas uma pouca elite, né? Porque a gente sabe que o grande dinheiro está concentrado na mão de uma pequena fatia da sociedade, né? Mas as demais classes, os morros, classe média para baixo, meu filho, estava tudo detonado. E aqui ele continua. Então, esses cobradores, eles eram odiados. O que o povo fala quando o mestre fala e comenta que vai estar na casa de Zaqueu? Zaqueu, desce daí, que ainda hoje eu estarei na tua casa. E o povo fala: nossa, mas ele vai jantar na casa desse pecador? Não é assim? Nossa, ele tem coragem. Gente, eu volto a dizer, Jesus não tinha religião. Ele tinha um estilo de vida, isso ele tinha. E o mais interessante, que talvez se ele viesse hoje, matariam ele de novo. Por quê? Porque ele respeita, como ele respeitou aquela mulher adúltera, que assim diziam. Ele respeita aqueles que estavam endemoniados, que ele curou. Ele respeita o pobre e cego Bartimeu. Ele respeita aquelas que estão no prostíbulo. Ele respeita os leprosos. Então ele contraria qualquer padrão de sociedade que alguém queira afirmar. Jesus é revolucionário, ele contraria. Então, se nós estamos nesse caminho e dissemos que somos seguidor do Mestre, nós precisamos deixar alguns preconceitos caírem por terra, né? Senão não dá para dizer que é seguidor, mas faz diferente do que ele faz. É seguidor, mas tem alergia a pobre. É seguidor,
Ai, você viu aquela ferida? O que será que é aquilo? Não, peraí. Não precisa desrespeitar a pessoa. Ai, mas ela, você sabe o que ela faz, como que ela ganha vida, né? Não é problema seu. Não lhe diz respeito. Respeite a individualidade de cada um. Não lhe interessa. Como a sua também não interessa a ninguém. Uma das características mais lindas do mestre é esse respeito pelo próximo. Não só pela caridade, mas pela moral, pela pessoa que o outro é. Olha aqui, os cobradores eram profundamente odiados, para não dizer que eram ladrões e assassinos. E o mestre aceita e vai na casa desse homem, como foi na casa de Zaqueu. Ai, você acha que hoje o mestre sentaria com alguém do crime organizado? Sentaria. Ai, você acha que ele jantaria lá? Jantaria. Você acha que ele iria lá num banquete? Iria. Iria. Olha que maluco. Iria na minha casa, na tua casa, na casa. Ah, mas minha casa é muito simples, estou te falando que ele vai. Esses padrões que essa hipócrita e podre sociedade nos impõe, é uma mera ilusão. Isso para o mestre não faz diferença nenhuma. Não tem, sabe? É isso que nos dignifica diante de Deus, de saber que o amor de Deus é para mim, é para o outro, é para quem está lá no fim do morro, mas é para quem está lá com o presidente dos Estados Unidos também. Olha que coisa mais maluca. É para quem está no fim do Nordeste, mas é para quem mora lá no Alphaville, em São Paulo. Basta querer, basta buscar, basta permitir-se ser tocado. Mas também é para aquele mendigo andarilho que está lá debaixo do viaduto, que há 4 dias não toma um banho. É o mesmo Deus que te abraça, que te beija, beija ele e abraça ele. Senta comigo, senta com ele, senta contigo, senta com cada um de nós. E aí, esses fariseus perguntam, nossa, mas ele vai estar lá? Vai sim. E Jesus respondeu, os que são sadios, olha só, os que são sadios não precisam de médico, correto? Agora, os doentes, eu não vim chamar os que são sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Esses precisam. E aí, o mestre não fala aqui de doente nesse sentido. A alma desses homens eram doentes, entende? Os vícios deles adoeciam. Muitas vezes, o corpo está perfeito, mas a alma está doentia. O vício adoece. O vício fede. Uma alma doente sangra. Uma alma doente chora. Entende isso? Portanto, olhando para um daqueles homens, eles estavam perfeitos. Mas Jesus olha além do corpo físico. Ele olha muito além do corpo físico. Aqui entre nós, podem ter pessoas que se olha, está tudo bem. Mas a alma está triste. Está doente, está pesada. Está agoniada. Mas se você olhar só para o corpo físico, você vai ver realmente só uma pessoa. A cabeça está fervilhando.
aprendamos a olhar para as pessoas. Aprenda a olhar para as pessoas que lhe rodeiam. Aprenda a sentir as pessoas que convivem com você. E ele termina dizendo: eu não vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos. Mas, sim, os pecadores. E ele fala, os pecadores para a conversão. O que é conversão, gente? O que é conversão, pessoal? Hã? Estão falando, estão cochichando aqui. Uma mudança. Quando o ônibus vai fazer uma conversão, é sinal que ele vai sair de uma rua, de um caminho e vai para outro, não é? Ele está na Castro Alves, ele faz a conversão para a Avenida Pintos e desce. Então ele mudou o caminho, ele mudou aquela rota, ele saiu de onde ele estava. Então, conversão também é mudar de vida. Conversão é mudar de vida. Por isso que eles usam muito aqueles 40 dias que nós estudamos semana passada, que é um momento de conversão, de reflexão, saber quais são os pontos que eu preciso melhorar, que eu preciso evoluir, quanto que eu vou investir do meu esforço nessas mudanças necessárias, né? Isso é mudança, isso é conversão, que é mudança de vida. Agora, tanto nessa primeira classificação, sadios e doentes, quanto nessa, justos e pecadores, então a gente poderia dizer que sadios e justos, né, dá um grupo, doentes e pecadores dá outro grupo. Aonde você se encaixa? Aonde você se encaixa aqui? Eu? Tem horas que eu estou aqui. Tem horas que eu estou aqui. Olha que maluco, não é? Tem horas que nós estamos aqui. Mas tem horas também que a gente pisa na bola, às vezes até com a gente mesmo. Estamos aqui. Ou seja, se eu for avaliar, e se nós formos avaliar juntos, todos nós precisamos do Mestre. Em todos os momentos. Está sadio? Tá. Mas tem que ter sabedoria. Tem que ter discernimento. Olha que maluco. Não adianta só estar sadio. Está doente, precisa ser curado. É justo, mas não tem arrogância, não tem a soberba, não fique se achando, não. Vai apodrecer. É um pecador? Eu sou, tenho falhas, preciso melhorar. Arrependei-vos. Então, não tem uma classificação que a gente consiga deixar de fora ou estar de fora e falar, não, eu estou pronto, eu estou preparado. Não. O caminho se faz ao caminhar. Ninguém aqui está pronto. Ninguém. Se desencarnar hoje, ninguém aqui está pronto. Caminho se faz ao caminhar. E não tem um dia que não tenhamos talvez uma celeuma, uma chateação, uma coisinha. É ou não é? Para resolver, ou para pedir socorro, pedir colo. A gente se mistura aqui, sabe? Quando a gente está com a razão, a gente se empodera de um tanto, né? Que acha que é o mais justo do mundo. Né? Isso é normal dos mortais, viu? Não se assuste, você está bem, está tudo certo. Mas que a gente acha. Poucas vezes a gente se
coloca nessa situação. Tenha pecadores como aquele ou aquela que pisa na bola. Ou com ela mesma, ou com ele mesmo, ou com os outros. Simples assim. Às vezes, até mesmo o que você faz contra você, acaba sendo um crime, um absurdo. E alguém tem que chegar e falar: menino, menina, você não pode fazer isso com você. Você não pode ficar assim. Levanta essa cabeça. Olha o lugar que você está se colocando. O abismo que você está se jogando. Às vezes a gente pensa que o mal é só para o outro, né? Quer fazer para o outro, mas não. Muitas vezes, retirando esse de fazer mal para o outro, a gente precisa tomar cuidado também para não fazer mal para nós mesmos. Não precisa nem de inimigo. Dependendo dos pensamentos, das vibrações dos seus pensamentos, você não precisa de trabalho, você não precisa de, como dizem por aí no popular, de macumba. Não, você mesmo se mata, se autodestrói, se derruba e se enterra. Essa é a mais pura verdade. Vigiai e orai. Vigie os seus pensamentos. Se priorize. Se coloque. Então, esse evangelho, ele vem trazer essas reflexões para nós, para que esse encontro do mestre com Levi, de Levi com o mestre, possa nos ensinar essas dicas preciosas, né? E eu termino dizendo: eu tenho um comportamento festivo? Eu me preparo? Qual o banquete que eu ofereço? As pessoas vão falar? Vão falar. Naquele tempo já falavam. E vai jantar na casa desse aí? Ele vai se sentar com esse povo, com esse homem aí, com esse povo aí. E vão continuar falando. Faça o que tem que ser feito. E deixa os cães latindo. Mas faça. Olha para a tua vida e faça o que tem que ser feito. Que assim seja. Sabe um exercício que eu acho interessante fazermos? Aí cada um faz no seu momento oportuno. Olha no seu espelho ou senta no lugar. Olha para a sua vida. Faça duas perguntas. O que eu mais gosto em mim? O que eu não gosto em mim e me incomoda? Se você conseguir obter respostas para essas duas perguntas, está pronto para a mudança. Está pronto para a grande conversão. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor Criador de todas as coisas, que traga paz, que traga bênção, deixando sobre nós o vosso manto sagrado, sobre as nossas cabeças, colocando os nossos pensamentos em ordem, colocando o nosso coração em ordem. E agradecemos ao nosso amado irmão Dr. Bezerra, mais uma vez, com toda a vossa corrente de luz, do bem e da caridade, para que retorne às vossas moradas santas. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu só contar um acontecido hoje. Alice, cadê a Alice? Alice.
Chegou hoje, a mãe dela falou, dá um abraço no tio. Eu abracei ela falou assim, tio, eu esqueci a minha guia. Aí, dá mais um beijo aqui. Ela esqueceu a guia dela. A benção que é de bênção. Beijo, filha. Uma boa noite a todos. Né, filha?